Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Empreendedor Cristão, lugar onde fé e negócios se encontram. Hoje você vai aprender um pouco mais do marketing digital. Vamos receber aqui um convidado que tem um conteúdo extraordinário para te passar. Fique até o final e você vai descobrir como isso tem impactado vidas, como isso tem transformado os negócios no dia a dia, sempre observando os princípios bíblicos e o propósito que vem antes do lucro, a missão de ajudar, de impactar pessoas no reino de Deus. Recebemos aqui hoje com muita alegria Tiago Dourado. Seja bem-vindo, Tiago. É um prazer recebê-lo aqui. E apresente um pouco para nós da sua trajetória, o que você tem feito e como você tem desenvolvido esse trabalho no dia a dia. Primeiramente, obrigado, parabéns pelo projeto. Eu acho incrível pessoas como você que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. E Amém. agradecer a oportunidade de estar aqui falando com cada um de vocês, que é um privilégio. Espero eu poder contribuir com esse projeto e abençoar cada um que esteja nos vendo nesse momento. Bom, eu sou o Tiago, minha trajetória começou lá atrás com a dona Nessie. Quero muito falar dessa pessoa que é fantástica, que é a minha mãe. Eu cheguei de Londres, um pouco perdido, e encontrei a minha mãe trabalhando no jornal. Há 25 anos já ela trabalhava com isso. E aí eu conheci esse mundo que é o mundo da comunicação, o mundo da mídia, e foi super relevante para a construção do meu caráter, da ética, da moral, além de outras histórias que eu vou te contar daqui um pouquinho. Muito bom. Tem quanto tempo isso, Tiago, que você veio de Londres e começou essa atividade? Lúcio, tem mais ou menos, eu não me recordo direito, lembro que teve um atentado, né, lá em Londres, e eu já estava aqui no Brasil. E desde pequeno minha vida é conduzida pelo Senhor. E eu, em oração, dizia assim: Senhor, se é mesmo, será que vale a pena estar aqui, longe da minha família, buscando o dinheiro? É sempre para nós é muito importante trabalhar essa mentalidade, que a gente quer crescer, evoluir, mas até que preço, né? Então começou aí uma oração e acabou que eu voltei para o Brasil e aconteceu algumas tragédias. Então eu acredito que uns 20 anos mais ou menos atrás eu estava saindo de Londres e vindo para o Brasil. Um bom tempo, hein? Um bom Um tempo. bom tempo já na estrada. Sim. E quando você percebeu que o seu trabalho, que a sua atividade profissional poderia trazer algo diferente, você teria aí um chamado de Deus e poderia impactar pessoas com o seu trabalho. Bom, como é importante essa pergunta, Lúcio? Isso eu acredito que veio do berço, né? A minha mãe, a minha avó, são pessoas muito crentes, né? Acreditam muito em Deus, então isso veio da família, né? Aconteceu assim naturalmente na minha vida. Desde pequeno, a família cristã me levou nas igrejas e tal, mas a gente adolescente acaba que se perde um pouco na vida. E quando eu amadureci, foi quando eu tive o meu filho. O primeiro filho muda a vida da gente. E aí Muda eu bastante. conheci Jesus Cristo, comecei a entender os princípios e, se eu não me engano, tem mais ou menos uns 15, uns 12 anos isso. 12 para 13 anos que eu conheço Cristo e que eu comecei a entender a importância dele na vida de cada um de nós, né? Você acredita que esse trabalho seu, que essa profissão pode ser resposta de oração de alguém? Você já teve esse sentimento em algum trabalho desenvolvido? Lúcio, a minha vida toda é pautada em Deus. Pode parecer um pouco clichê falar sempre de Deus, sempre estar colocando Deus no centro, mas eu acredito no propósito. A gente não consegue viver sem ter um propósito. O Sim. centro, o nosso objetivo tem que ser trabalhar para Deus. E quando eu converso com um mentorado ou quando eu atendo algum cliente, sabe o que eu mais percebo? Que na verdade eles não estão posicionados referente a uma crença. E isso acaba destruindo as pessoas, né? Porque quando você não tem uma direção, não tem um objetivo central maior que você mesmo, que é o nosso Deus, você se perde no caminho. Uma delas é, às vezes, a busca pelo dinheiro, ou pelo luxo, pela luxúria. A gente que é desse mundo, a gente sente que não é nada é fácil.
E quando eu converso com essas pessoas, que eu percebo a importância de que está faltando aquele propósito, e às vezes é sucinto, é colocar Deus na vida da pessoa com pequenas, né, observações, falando um pouco, às vezes, da minha trajetória, da minha vida. Eu vejo que Um isso testemunho, né? testemunho. E eu vejo como isso muda a vida das pessoas. E aí, depois que elas começam a entender esse propósito, tudo fica mais fácil. Parece que é como se fosse um GPS. Às vezes você vai errar ali a rota, mas logo você volta para o seu objetivo central, que é fazer qualquer que seja o seu objetivo, primeiro tem que ser Deus. Então você não tem que atender uma empresa, você tem que atender o nosso Deus, com princípios eternos, com ética, moral, integridade, e depois o resto é resto. Você tocou em dois pontos interessantes. O primeiro, das coisas desse mundo. Sim. O segundo, de buscar Deus sempre. Como trabalhar fé e negócios no dia a dia? Como manter o equilíbrio dessas duas situações? Hoje vivemos um mundo de inversão de valores, né? E esse equilíbrio, cada vez mais, ao meu ver, está sendo perdido. O que eu busco? Vou falar uma coisa pessoal minha. Eu busco ler a Bíblia, entender um pouquinho, cada dia mais, do que o nosso Deus tem para nós, qual que é o nosso propósito aqui na Terra. E a gente vai errar. Eu erro todos os dias, mas buscar o perdão, oração, meditação, busca a palavra que você quiser. Reza, né? Eu acho que você meditando e todo o tempo parar para analisar como está a sua vida, isso ajuda a nos orientar e ter essa percepção se realmente nós estamos na rota, se é realmente aquilo que a gente quer. Porque às vezes nós vivemos num mundo cercado de pessoas, Sim. boas e ruins. E todo o tempo nós somos influenciados. Por isso o marketing é tão importante. Por isso eu vejo que o marketing é uma ferramenta de expandir quem nós somos. E ali vai mostrar quem nós somos de fato. Esse equilíbrio, ele precisa vir de oração, do seu propósito e de uma comunhão com Deus, buscando atingir cada princípio que a palavra diz, né? Que primeiro buscar ir no reino de Deus e depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Se a gente tem sempre esse objetivo de fazer alguma coisa para Deus, no meio do caminho, no caminho, as coisas vão se ajustando. A gente vai entendendo que a gente errou, que a gente acertou e não permanecer no erro. Você colocou oração, propósito e relacionamento com Deus. Então você se inspira na palavra de Deus, traz todo o conhecimento da palavra para que seja aplicado isso no dia a dia. Como que essas informações orientam as suas decisões, sejam elas familiares, sejam elas profissionais, nos relacionamentos de amizade? Como que você aplica essas orientações nos seus negócios? Lúcio, primeiramente, eu acho que todo mundo tem essa bênção que é o Espírito Santo. Às vezes é uma palavra meio complexa, né? Que a gente vive uma trindade, né? O Pai, o Espírito e o nosso Jesus Cristo, né? Eu acredito que o Espírito Santo ele fala todo o tempo com a gente. É como se fosse ali um cutucão, como se fosse ali uma voz baixinha te ajudando, te orientando. Então, assim, quando nós temos essa voz na nossa cabeça, a gente sabe o que a gente está fazendo. Se é de fato algo real, algo verdadeiro, algo moral. E a gente tem que pensar que a gente tem que fazer para outra pessoa o que a gente gostaria que fizesse para a gente. Então, se a gente tiver essa linha de raciocínio, torna mais fácil, né? Facilita um pouco mais nas Facilita decisões. as decisões. Muito bom. De fato, o marketing tem potencializado os efeitos, principalmente nos últimos tempos. Sempre ouvimos falar do marketing, da atuação, da importância do marketing, mas nos últimos tempos isso tem se acentuado, principalmente depois do momento pandêmico, principalmente depois da pandemia, onde o marketing digital expandiu de uma forma extraordinária. Como que você usa os talentos que Deus te deu? Como que você usa esse marketing digital para o reino de Deus, para abençoar pessoas? Interessante.
Eu não vou estender falando sobre marketing, porque eu acho que a pandemia já fez isso por nós. Ela nos colocou essa percepção da importância que é a comunicação através do marketing digital. O marketing sempre esteve aí, né? Comunicar, entender o mercado, fazer a publicidade, fazer a propaganda. O marketing é muito mais do que só uma divulgação. Ele é entender o mercado. E o marketing no digital, ele tem sido uma ferramenta para os pequenos, né? Empresários. Porque hoje nós estamos fazendo um podcast, a gente tem condições de fazer uma transmissão ao vivo, e antigamente precisava de um caminhão, muita tecnologia, precisaria estar apontado para um satélite. E a internet ela nos deu essa possibilidade de trazer 10 anos para hoje. Né? Teve um avanço muito grande. Um avanço muito rápido de percepção, porque a tecnologia já estava aí. Sempre tem uma curva, às vezes, de assimilar essa tecnologia. Então a pandemia fez isso. Ela trouxe os 10 anos que viriam para o agora. E já tem um tempinho que a pandemia passou, e as grandes empresas também estão participando desse jogo, que é expandir cada vez mais territórios digital. Está em plataformas como os e-commerce, estar, né, nas redes sociais, que hoje é uma das ferramentas de maior alcance que a gente tem hoje. Então eu acredito que se a gente se posicionar, se a gente se colocar dentro dessas plataformas e buscando esses princípios, porque a gente vê cada vez mais as pessoas, às vezes, baixando o nível para poder ter atenção, eu acredito que é mais do mesmo. Eu acredito que as pessoas elas estão perdendo valor. Né? Às vezes ela tem atenção, ela tem visibilidade, mas ela está se posicionando de forma errada. E aí eu entro para auxiliar, para ajudar, para orientar, que não precisa ser assim. Que às vezes que você tiver um posicionamento, você tiver um valor, pode demorar um pouquinho mais? Pode. Mas o que importa é você estar posicionado com os seus valores, porque vai haver pessoas que vão se conectar com você. Sim. E aí sim... vai influenciar outras pessoas, né? Vai fluir, vai dar certo. O seu projeto vai dar certo. Você comentou há pouco sobre mentoria. Além desse trabalho de assessoria de marketing, você também faz mentoria? É na mesma área? Como funciona? Sim, a gente atua de duas formas, né? Até 3 Comunicação, que é uma empresa, que eu tenho, uma das empresas, a gente atua com uma agência, que é um braço. A gente vai pegar essa empresa e vai atuar pela pessoa, né? A gente vai fazer tudo que é preciso, tráfego pago, social media, captação de vídeo e todo o serviço necessário. O outro braço, às vezes a pessoa tem uma equipe ou ela está sozinha e ela quer simplesmente aprender para poder levar isso para a equipe, para poder fazer a gestão dela, para poder entender melhor o que é esse marketing digital. Porque o marketing digital nada mais é do que o marketing que você já faz. Nada mais é do que o que você faz de fato. Então eu simplesmente pego isso que a pessoa já tem o offline e ajudo ela a trazer para o digital. Só que precisa ter um passo a passo, porque a gente tem ferramentas e ferramentas. Então, às vezes, a pessoa acerta numa, erra na outra, e é tudo de graça. Mas, às vezes, o tempo que leva para você aprender sozinho é grande demais. E como tem muitas pessoas no mercado, é bom você ter um mentor para te orientar, para te colocar à frente as ferramentas que vão te levar mais rápido ao seu objetivo. Encurta o caminho. Isso, o mentor, diminui o sofrimento. Esse é o papel do mentor. Trazer, às vezes, uma rota mais rápida. Tiago, todo trabalho, principalmente todo início, ele traz as suas dificuldades naturais. Quais foram os desafios que você enfrentou e que tem enfrentado nessa trajetória, nessa caminhada? E como que a sua fé te sustentou e te direcionou diante desses desafios? Que pergunta incrível. Essa é para você. Espero que neste momento você pare e preste atenção no que eu vou falar. Porque agora é um testemunho vivo de que Cristo existe. Eu acho que Deus trabalha dessa forma. Eu não vou colocar como dificuldades, Lúcio. Eu vou falar como enfrentamentos, como desafios e como feedback da vida. Eu acredito que Deus é um arquiteto. E ele construiu uma casa, um planeta, um lugar para cada um de nós. Só que este lugar
Ele foi arquitetado, ele tem um propósito. E para mim, o propósito de Deus é nos colocarmos de frente um para os outros e que cada um de nós possa ser ponte, possa ser bênção na vida de cada um de nós. Ou seja, ajudadores. Se a gente começar a ajudar um ao outro, essa vida se torna mais fácil. Então eu acredito que eu não tive desafios, eu não tive problemas, eu tive feedback. Então, às vezes, aprendizados. Então eu errei para que eu possa entender que aquela rota não é a certa e que tem uma outra. E às vezes é isso que me faz crescer. Esses desafios fazem o ser humano evoluir. Então, eu tive diversos desafios. A pandemia, a gente perdeu uma ferramenta que a gente tinha, uma empresa que chamava Revista Tempo. Um dia eu fui dormir com vários boletos na conta, um faturamento, e eu acordei ouvindo que não poderia mais entregar aquelas revistas. Então era uma revista física e eu não sabia o que fazer. Então a gente evoluiu para painel de LED, a gente evoluiu a revista para um site. Então assim, quando você se vê assim, se depara com um desafio e às vezes pensa que não tem saída, é que Deus preparou aquele momento para você evoluir. Porque daí veio a rede de painéis hoje. São 6 cidades, né? Uberlândia, Itumbiara, Goiânia, Anápolis, Catalão. São diversas outras cidades. Então, sem esse enfrentamento, eu não teria essas empresas, eu não teria esses painéis, eu não eu não estaria aqui nesse momento falando com você sobre marketing digital. Porque tudo que acontece nas nossas vidas, para mim, já foi planejado. Nós servimos a um Deus que tem o controle de tudo e de todas as coisas. Todas as coisas. Falado sobre a importância das nossas atividades profissionais no reino de Deus. Você, com seu trabalho e tantos outros com as suas atividades, consegue alcançar pessoas que de outra forma não seriam alcançadas. Então é a oportunidade que nós temos de expressar que o nosso trabalho, ele é um ministério, que o nosso trabalho é um canal de bênção na vida de outras pessoas. Pensando nisso, como você entende que liderar um negócio pode ser uma forma de servir as pessoas, mas também de glorificar a Deus? Como que o seu trabalho glorifica a Deus nas suas atividades? Importante. Muito importante a pergunta. E eu quero parar aqui a sua audiência para dizer o seguinte. Às vezes as pessoas estão perdidas. E o papel nosso, que sofreu, que passou aquele desafio, é esse. Esse é o significado, esse é o meu propósito. É ajudar essas pessoas que estão perdidas. Porque às vezes elas são pessoas intelectuais, racionais, e estão racionalizando coisas que é impossível. Nós temos a máquina mais perfeita do universo, que é o cérebro. Mas ainda ele não é capaz de compreender a ciência que nos foi dada. Imagina o nosso Deus. Então pensa comigo, Lúcio. Por que eu estou aqui? Eu, para mim, estou aqui para servir, que é o maior dos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Até me emociono e digo para você que está aí. Você está aqui nesse planeta para servir. Deus vai te usar da forma que você é. Deus vai usar todos aqueles tombos, tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você passou, tem um propósito. É para você ajudar outra pessoa a não cair no mesmo buraco, a não passar por esta peleja. Eu acredito que o nosso Deus nos colocou com esse propósito, de amar uns aos outros, né, de nos posicionarmos, seja com desafios, ou feedback, ou dificuldades, seja a palavra que for. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para dar a mão para uns aos outros e caminharmos juntos. Eu acho que esse é o sentido da vida. Ajudar uns aos outros. Ajudar, servir. Servir as pessoas. Você colocou muito bem a forma de aprendizado com cada situação vivida, com cada enfrentamento, com cada desafio. E percebe-se que você vem se aprimorando, vem melhorando a cada dia, adquirindo mais conhecimento, ajustando o ramo de trabalho. Você colocou que da revista física passou para o digital e vem avançando nessa situação. Como que você tem multiplicado os seus talentos?
com tudo que Deus tem te proporcionado, com tudo aquilo que Deus tem permitido que chegue até você, com todo esse aprendizado que Deus tem te abençoado para que você possa continuar nessa jornada, nessa caminhada. Então, Lúcio, eu tive a revista, a gente teve jornal, tem o painel de LED, tem a minha agência. O que eu busco hoje? Expansão. Expansão desta consciência, desse bate-papo que a gente está tendo aqui. Quantas pessoas hoje, Lúcio, sabem da importância de Deus ou às vezes não sabem? Quantas pessoas hoje estão sofrendo porque, Lúcio, vivemos num mundo que as pessoas estão passando fome, dificuldade, porque não tem conhecimento. A palavra diz. Dai tudo em troca de conhecimento. Porque o conhecimento é algo mais, o que mais tem de valor. A palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Perece por falta de conhecimento. Hoje tem menino de 15, 16 anos ganhando milhões. Por quê? Porque eles estão colocando vídeos na internet e estão fazendo dancinhas ridículas. Ridículas. Então, assim, o que eu falo para você? Quantas pessoas, quantos advogados, quantos engenheiros, experientes, idosos ou não, ou jovens, seja qual for a idade, se você hoje criar um canal e você colocar conteúdo de valor ali dentro, quantas pessoas você vai estar beneficiando? E tem muita gente que tem conteúdo de sobra. Não, e assim, de valor, de fato, conteúdo que pode transformar a vida de outra pessoa. É verdade. Então, eu me coloco no centro do meu propósito em pegar essas pessoas que ainda não têm essa consciência ou têm uma consciência de que o marketing funciona, mas não sabe como. De ajudá-las nessa jornada para que um dia elas possam receber essa bênção. Porque a palavra diz que aquele que o servo do Senhor, ele vai receber dupla honra. Honra nada mais é do que, né, dinheiro. Por que não? As pessoas acham que o dinheiro é maldito. Maldito é aquele que não sabe, né, lidar com o dinheiro. Ou que não faz uma coisa boa com o dinheiro. Porque eu acho que o dinheiro, ele nada mais é do que uma expansão de quem é você, da sua consciência. O dinheiro é uma ferramenta. Uma né? ferramenta. Ele só não pode ser colocado acima de Deus. Isto. Nós temos um Deus que está acima de tudo. Perfeito. E aí eu vejo assim, que a gente pode usar as redes sociais, entrando nelas com propósito, com valor e com direção. Porque se eu estou lá ajudando essas pessoas, eu quero multiplicar o Thiago. Eu quero ter um monte de Thiaguinho na internet. Às vezes eu estou ajudando a pessoa no marketing digital, mas pode ser uma pessoa que entrando na rede social para ajudar a pessoa a fazer um corte melhor de cabelo, a fazer um curso de manicure, a fazer um curso para Páscoa, para final de ano, uma cesta. Então, assim, eu acredito que quando as pessoas têm um conhecimento, e esse conhecimento eles podem ajudar o financeiro de uma pessoa, gente, isso transforma vidas. O importante é o quanto a vida dessas pessoas inicialmente são impactadas. Agora, o mais importante, o quanto são impactadas vidas através dessas pessoas. Porque num primeiro momento você faz essa assessoria, essa mentoria para que eles coloquem esse conteúdo nas redes sociais e esse conteúdo vão alcançar milhares de pessoas. O propósito do trabalho, o resultado desse trabalho é algo muito grande. A princípio nós não conseguimos nem mensurar até onde chega o efeito desse trabalho. Realmente é algo muito importante que tem feito a diferença na vida das pessoas. Lembrando que ele parte de um princípio. A todo momento nós temos como base, como direção, os princípios bíblicos. O empreendedor cristão, nós temos falado muito a respeito desse projeto, muito a respeito de conduzir negócios com a fé, observando os princípios. Um outro ponto muito importante, as ferramentas mudam. Há pouco tempo era impresso, daqui a pouco passa para um digital, daqui a pouco nós temos mais ferramentas que ajudam a expandir isso de uma forma diferenciada. Mas os princípios do reino de Deus se mantêm intactos. Então o empreendedor cristão, ele precisa a todo momento observar, respeitar e, acima de tudo, aplicar esses princípios. Isso é que faz a diferença no mundo dos negócios, isso é que tem feito a diferença em todo mundo, dia após dia. O marketing digital nas redes sociais. Isso você colocou bem, que o marketing ele sempre existiu
A diferença é que agora ele está sendo aplicado em plataformas diferentes, de uma forma diferente. Como que esse marketing ajuda a expandir o seu propósito sem perder o foco no reino de Deus? Eu acredito que primeiro a gente tem que descobrir esse propósito, que é esse encontro que a gente tem com Deus. Quando a gente tem essa perspectiva, né, esse objetivo central, que a gente não está fazendo um trabalho para uma pessoa, mas que a gente está falando com Deus, fazendo aquilo ali para Deus, eu acho que fica claro que quando eu entro na internet para falar alguma coisa e eu sei que ali alguém está me ouvindo e eu posso influenciar essa pessoa, eu não estou pensando em dancinha, eu não estou pensando em buscar a atenção dela para vender um produto. Eu acredito que Deus é todo. Eu vou pegar uma fração desse todo e vou colocar assim na raça humana, nas pessoas. O como nós perdemos os valores. Como nós perdemos a nossa direção. O como está a nossa sociedade. Ela está bem? Cadê aquele tempo que a gente ganhou com o WhatsApp? Parece que isso nos deixou mais ansioso. Parece que cada dia mais surge uma nova rede social. Parece que cada dia surge um novo influenciador. Eu acho que as pessoas elas estão dando atenção para este mundo, para esse conteúdo que está um pouco perdido, sem propósito. Então, e o que eu acredito? Que eu deva me posicionar primeiro para o reino. E quando eu tenho isso dentro de mim, como você muito bem disse, que você busca trazer pessoas aqui para expandir a consciência das pessoas que estão aqui nos assistindo, esse é o seu propósito no reino. Expansão de consciência com o empreendedor cristão. Eu acredito que nós precisamos, é disso. É de trazer pessoas que têm esse valor, que têm esse propósito. Porque até a pessoa comprar um produto, né, é fato que a gente precisa monetizar, a gente precisa alimentar as nossas estruturas materiais. Mas quando a gente coloca o reino em primeiro lugar e depois todo o restante é acrescentado. Eu acredito que essas pessoas que são impactadas por mim, eu gostaria até um dia trazer um deles aqui. Sim. É você ver que a vida da pessoa foi transformada. É saber que o caminho que ele está agora é outro. Eu tenho um engenheiro que é mentorado, que ele não acreditava nele. Então eu acredito que eu, como mentor, preciso de um mentor. E eu acredito que esse engenheiro precisava de um mentor. E eu acredito que ele, como engenheiro agora, precisa ser mentor de outra pessoa. E eu quero só resumir dizendo, nós precisamos transbordar, Lúcio. A gente precisa... a gente tem que parar de ter medo de que as pessoas vão nos passar ou que as pessoas vão superar. Cara, meu querido... Essas comparações não são saudáveis, Não né, Thiago? são. E as pessoas se apegam muito nisso. Muito. Elas se apegam muito nisso. É uma preocupação em agradar pessoas que, na verdade, não vão fazer tanta diferença. Nós tivemos um único que foi perfeito, que teve aqui nessa terra, e não agradou todo mundo. Então, se o povo apedrejou quem era perfeito, por que preocupar com isso agora? Realmente precisa seguir os princípios de Deus, precisa aplicar isso no dia a dia. Isso tem nos preocupado. Por isso do projeto Empreendedor Cristão, de levar a palavra de Deus e mostrar que os negócios podem ser conduzidos sim de forma ética, podem ser conduzidos sim com a aplicação da Bíblia, com princípios que já vêm sendo aplicados e, diga-se de passagem, com resultados extremamente positivos há milhares de anos. Nos preocupa mais ainda quando nós abrimos a rede social e nos deparamos com adultos chupando chupetas. E aí nós vimos a importância que é levar um conteúdo de valor, levar uma informação de valor para as pessoas. Por falar nesses conteúdos que não têm contribuído em nada com a vida do povo, pelo contrário, tem atrapalhado e muito, o que você pensa a respeito disso? Desses adultos que estão fazendo uso de chupetas? Qual que é o seu entendimento como cristão, como empreendedor, como empresário e como conhecedor das redes sociais, do digital, em relação a isso? Eu vejo que todos nós precisamos nos posicionar.
principalmente o que é cristão. Às vezes tem muito cristão medroso. Eles não querem se posicionar, eles querem dizer assim, ó, isso não faz parte da minha vida, deixa lá, deixa quieto. Lúcio, o cristão ele tem que entender, desde o princípio, que existe uma guerra. Guerra espiritual. É uma guerra onde as pessoas estão perdendo valor, estão invertendo valores. Aonde já se viu um adulto chupar chupeta, eu acho que isso não faz sentido. Eu acho que ele precisa de um tratamento. E eu sugiro para você que o melhor tratamento, já até provado cientificamente, que você lê a Bíblia todos os dias, isso vai ajudar no seu emocional, vai ajudar você a ter uma mentalidade mais forte, vai ajudar você a passar por algumas dificuldades, desafios, por feedbacks que a vida te dá. Sim. Então, assim, eu acredito que a resposta está lá, na Bíblia. E nós precisamos militar para esses outros cristãos, para que eles venham para o digital, para que nós tenhamos voz, ou mais vozes, militando e falando de Cristo, falando da palavra, porque o mundo precisa dessas pessoas se posicionando. Se a gente permitir que não é nossa essa guerra, que deixa para lá, cada vez mais nós vamos perder espaço para esse tipo de conteúdo. É verdade. E a gente vai ficar para trás. A impressão que se tem é que é uma fuga da responsabilidade. Uhum. A partir do momento que ele se comporta como uma criança, é como se ele estivesse dizendo para ele mesmo, eu não tenho responsabilidade com mais nada, eu agora vou viver esse mundo paralelo, esse mundo que foi criado. É impressionante ver esse tipo de coisa. Mas vamos conversar um pouco mais a respeito do nosso empreendedorismo cristão. Sim. Qual conselho você daria, com toda a experiência que você tem, por toda essa trajetória que você vem desenvolvendo, qual seria o conselho para pessoas que querem iniciar no empreendedorismo, mas querem iniciar no empreendedorismo com fé, observando os princípios bíblicos e aplicando a palavra de Deus? Lúcio, a palavra, ela está aí há muito tempo. Não vou colocar data aqui, porque ela não tem data de validade. Lá nós temos princípios eternos. Princípios eternos, que se você trazer para a sua vida, são ferramentas que vão te calçar, te estruturar. Hoje a sociedade, como você me diz um pouquinho antes ali sobre a fuga, as pessoas estão muito mimizentas, muito Nutella, estão fracas. Cadê os homens, né? Arrojado, tem dificuldade e estão chorando, estão indo para o psicólogo. Claro, não estou dizendo que não precisa de psicólogo, tem casos que é necessário. Mas a maioria dos casos você vê que as pessoas estão muito frágeis. Os homens parece que estão mais frágeis cada vez mais. Então eu acredito assim, a palavra bem diz, o homem é o provedor. O homem ele tem um papel na sociedade e meio que estão perdendo esse valor. Então se a pessoa ela usar a palavra de Deus, se ela começar a ler esse livro que está aí, que é o livro mais vendido da história, né? Que tem ali princípios que você vai ler, parece que a Bíblia foi feita ontem. Se essas pessoas usarem... Eu sou formado em administração, né? Eu conheço vários, né, autores, várias filosofias, mas se você pegar esse primeiro livro como base, você vai entender o que é ser um empreendedor e o que é ser cristão. E esses princípios vai ser como uma ferramenta que vai te colocar à frente da maioria. Porque tá fácil demais, Lúcio. Tá fácil demais. Se essa sociedade, as pessoas não leem. Se você ler uma página por dia, você já tá à frente. As pessoas têm medo de se posicionar. Se você se posicionar, você já tá à frente. As pessoas não fazem conteúdo com intenção de prover o reino, de ajudar as pessoas, mas sim de ego. De postar o que comprou, o que tá comendo, de que tá chupando chupeta. Então, assim, tá faltando uma estratégia de vida. E a Bíblia é isso. Ela te dá essa estratégia, ela te dá resiliência, ela te dá poder emocional, ela te fortalece, ela te dá escape, que às vezes você precisa também, de ter uma motivação. Então, a resposta tá ali. Você pegar esse livro, seja quem você for, qual religião que você tiver,
leia a Bíblia, que você vai entender o que é o reino, e aí sim, o que é ser um empreendedor. E faz toda a diferença. Orar mais ação. Oração. Oração. Busque entendimento na palavra de Deus e haja. Tem falado do poder da ação, do poder de colocar as coisas em práticas. E o cristão precisa estar atento a isso. Ele precisa estar atento que ele busca informação, ele se pauta pela palavra de Deus, mas precisa agir. Você tem colocado bem que muita gente com conteúdo relevante, com conhecimento muito bom, tem guardado isso, tem retido isso. E uma outra coisa que você falou que eu gosto muito de falar para o pessoal, precisa transbordar com tudo aquilo que Deus tem te dado, com toda essa capacidade que Deus tem permitido. Isso faz diferença na minha vida, na sua vida, na vida de quem está nos assistindo e faz muito mais através das nossas vidas. Nós temos condição de expandir essas informações, de realmente propagar todo esse ensinamento que a Bíblia, que a palavra de Deus tem nos proporcionado. Tiago, muito bom recebê-lo aqui. Tá? É um bate-papo realmente que agrada o nosso coração. Ficamos muito felizes com a sua participação. Eu queria pedir para você, nesse momento, deixar uma mensagem que Deus, com certeza, já tocou em seu coração para as pessoas que estão nos assistindo. Isso bem, o que você acabou de falar, Lúcio, me veio à mente aqui aquela parábola dos talentos, que eu acho que resume todo esse conteúdo que a gente teve aqui. Cada um deles teve uma ação. Um escondeu, outro multiplicou, mas o importante é o que você acabou de dizer, é o transbordo. Tem pessoas que têm muito dinheiro, tem pessoas que têm pouco dinheiro, mas eu quero tirar de lado um minuto o dinheiro e falar assim, todos nós vivenciamos a vida. E todos nós temos aprendido, né, estarmos aqui. E hoje, se a gente se posicionar, se a gente se colocar à disposição de Deus, seja no digital, seja no offline, eu acredito que Deus ele tem propósito e cada propósito de Deus é que a gente tenha, que a gente seja próspero. Então, assim, primeiro, a mensagem que eu deixo para as pessoas, você tem um talento. Eu tenho certeza que você tem um talento. Você é bom em alguma coisa? Busque a palavra do reino, busque entender Deus e depois se posicione. Se coloque à disposição do reino, seja ferramenta. Entre no digital, traga o seu offline para o digital, se posicionando, falando de Deus, ajudando outras pessoas, porque o mundo precisa de você. O mundo precisa mais de Deus. E quando nós tivermos mais pessoas falando desses valores da palavra, nós vamos ter um mundo melhor. Então, a minha palavra é essa. A minha sugestão é que mais pessoas tenham coragem de se posicionar, que tomem essa decisão de ajudar pessoas, de ser transbordo, de usar os talentos que Deus deu. É isso. Multiplicar os talentos. Multiplicar talentos. Parabéns, Tiago. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus o abençoe, te capacite cada vez mais para que você possa continuar expandindo o reino de Deus, aplicando todos esses talentos, esse conhecimento que Deus tem permitido que você faça e que muitas pessoas ainda sejam impactadas através da sua vida. Amém. Deus abençoe. Você que nos assistiu e nos acompanhou até agora, comece a se posicionar, comece a expandir o reino de Deus. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Alguém que precisa das informações que aqui foram tratadas. Que Deus o abençoe. Nos acompanhe nos próximos episódios do Empreendedor Cristão, onde fé e negócios se unem. Um abraço.